Fala galera que tá aí do outro lado da telinha, tá começando mais um vídeo Sabedoria para Vencer. E hoje o tema é interessante, hoje a gente vai falar, sabe do quê? De prosperidade financeira. Uma vez, dois amigos meus comentaram se existe oração da prosperidade, porque até mesmo alguns líderes religiosos ou palestrantes já falaram, enfatizaram em púlpito, em palanques, falando sobre teologia da prosperidade. O que é essa teologia da prosperidade? É quando a pessoa fala de Deus ou alguns princípios cristãos que estão relatados nas escrituras sagradas, falando que se você colocar em prática aquilo, de certa forma você vai obter uma riqueza financeira. Isso é real? É possível realmente você ter essa prosperidade financeira? Pois bem, eu quero que você entenda bem e discirna entre o certo e o errado, entre o que pode e o que não pode. O que é válido nessa questão? Existem vários princípios da Bíblia, principalmente no livro de Provérbios, que é a sabedoria de Salomão, ele foi inspirado por Deus, escreveu vários conselhos ali, que se você colocar em prática, se move no mundo espiritual o favor de Deus sobre a sua vida. Pelo qual, se você agir do lado oposto, não colocando em prática, tendo você conhecimento ou não, aquilo pode prejudicar a sua vida. Entenda bem, muitas pessoas elas são enganadas por alguns líderes por não discernir o que é certo e o que é errado. E alguns líderes, agindo de má fé, acabam arrancando até o último centavo daquela pessoa que não tem conhecimento. Pessoal, desperta, meu. Não caia nessa. Se vocês observarem que estão sendo enganados ou enganando algum parente, algum amigo seu, desperta essa pessoa. Fala para ela assim, ó, qualquer coisa segue o Júnior no canal lá também, que ele sempre dá uma dica e ele vai falar na Bíblia ali o que pode e o que não pode para estar despertando a sua fé, para entender que você pode estar sendo enganado ou simplesmente você está no caminho certo e com certeza isso vai dar certo. Eu já sou um estudante das Escrituras Sagradas e de outros livros de palestrantes, de coaches, de motivacional. Eu tenho por volta de 300 livros. E isso eu tenho como intuito o meu desenvolvimento pessoal e ajudar as pessoas gratuitamente. Então acompanhe essas lives que com certeza vai trazer edificação para a sua vida. Pessoal, hoje eu quero falar de Deuteronômio 28, o começo do livro, o que vai trazer de princípio espiritual para você. E em seguida eu vou falar de um cara que foi grandemente próspero, que vocês vão descobrir a seguir. Se você tiver aí com a Bíblia aberta ou próximo de você, abra comigo em Deuteronômio capítulo 28. Está escrito assim, ó. E será que se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus então te exaltará. O que seria se exaltará? Te colocará no lugar de honra. Você vai sobressair. Ele te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando, é uma condição, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então o que ele fala aqui, ó? E será que quando ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, quer dizer, todas as instruções dele, que ele te ordena hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti. O que elas virão? Elas virão e te alcançarão. Imagina alguma coisa te seguindo no seu encontro ou na sua caminhada ali, as coisas vão acontecendo, começa a dar certo, portas começam a se abrir, Deus usa pessoas, circunstâncias e situações para te abençoar, como já ocorreu na minha vida. Até porque 3 últimos empregos que eu tive, pessoal, 2 deles eu não enviei currículo. Eu pedi para Deus algo em oração e ele usou pessoas para falar comigo e no outro dia eu já estava trabalhando. Glória a Deus por isso. Vamos lá. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás você na cidade, bendito serás no campo, bendito serás o fruto do seu trabalho, do seu ventre, e o fruto da sua terra, e o fruto dos teus animais, e criação das tuas vacas, e os rebanhos das suas ovelhas. Lembrando que ele está puxando daquela época, né, é temporal, daquela época antiga, do Antigo Testamento, Antiga Aliança, mas só que também isso a gente traz para os tempos de hoje, não é só para aquele tempo, não é só pelo pessoal da Antiga Aliança. O mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o nosso Deus, ele é conhecido como Pai.
O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, diante de ti, e em um caminho sairão contra ti, mas por 7 cairão e fugirão diante de ti. O Senhor mandará a bênção que esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo o que puseres as tuas mãos, o Senhor te abençoará, a terra em que te der o Senhor teu Deus. Existem terras, existem posses que o Senhor te entregará. Deus vai te dar esses recursos, claro que fala que você vai ter que trabalhar também. Em Gênesis fala que você comerá do suor o teu pão, que você plantar, também Eclesiastes fala, e em Gálatas fala que no tempo certo, Eclesiastes 3 fala que no tempo certo também você vai colher o que você plantou. Em Gálatas também fala que o que o homem semeia, ele colhe. Gálatas capítulo 6, versículo 6 ao 9. O que eu quero que vocês entendam aqui? Que aqui ele fala sobre bênçãos condicionadas. O que são essas bênçãos condicionadas? Ele começa a falar várias vezes. Se você ouvir minha voz, se você ouvir os meus conselhos, se você ouvir os meus mandamentos, se você colocá-los em prática. E onde estão esses conselhos, esses mandamentos? Na Bíblia. Ele é um livro prático para o seu dia a dia, que se você colocar esses conselhos em prática, ele vai trazer resultado. Ele simplesmente não fala de um conselho humano. Ele fala de um conselho espiritual, ele fala de um conselho sobrenatural. Você vai receber favor de Deus. Deus pode usar anjos também, como está escrito em Salmo 91, que ele dará ordem aos teus anjos, ao teu respeito, para te guardar. Ele pode usar pessoas, circunstâncias, situações. Ele pode usar até mesmo um inimigo, até mesmo uma pessoa que está tentando te prejudicar no trabalho, ou na escola, ou em questão de vizinhança, ou eu não sei o que você está passando hoje. Ele pode usar isso ao seu favor, mesmo sem ele não entender, porque Deus usou até mesmo os irmãos de José lá no Egito para favorecer, para empurrar ele para um propósito, que lá na frente ele foi colocado como governador. Para quem não sabe, eu vou falar mais à frente em Gênesis 37, falando sobre a vida de José, que quando ele compartilhou um sonho dele, simplesmente houve inveja, os irmãos dele jogaram ele no poço, houve pessoas que prejudicou ele de alguma forma, ele foi vendido como escravo no Egito, mas lá na frente Deus guardou ele e usou até mesmo aquilo que os irmãos dele tentaram prejudicar ele, converteu isso em bênção, em favor. Vamos lá. Então, em Deuteronômio capítulo 28, se você tiver uma oportunidade, leia ou ouça o áudio, que hoje em dia tem áudios na Bíblia, audiobook. Se você coloca Deuteronômio capítulo 28. Só que nesse mesmo texto, ele fala sobre maldição. Por volta do meio do capítulo de Deuteronômio, capítulo 28, ele fala também, se você não obedecer, se você começar a agir de forma oposta do que está escrito nas escrituras sagradas, você tendo esse conhecimento ou não, independente disso, há uma lei espiritual que isso ocorre ao contrário. É como se fosse uma semeadura ao contrário, uma semeadura oposta. Em vez de você estar semeando bênçãos para colher bênçãos, você está semeando maldição para colher maldição. Sendo que você esteja consciente ou não. Só que a diferença é que agora você vai estar consciente, você vai estar discernindo, você está entendendo sobre esse fator que está registrado em Deuteronômio capítulo 28. Júnior, isso é prático? É válido? Isso acontece realmente na vida de uma pessoa? Sim, eu sou prova disso. Houve semeaduras no meu passado que, por eu não discernir, eu acabei colhendo coisas ruins. Mas quando eu fui aprendendo na caminhada, que a gente aprende muito com os erros, eu fui discernindo, fui aprendendo, falou, opa, se eu for por esse caminho agora, vai dar errado, vai dar ruim, né? É um termo que o pessoal usa no dia a dia. Até porque a Bíblia fala que tem caminhos que aos olhos do homem parecem bons, mas ao final desse caminho leva à perdição. Quando você perceber os sinais de Deus, que Ele coloca esses sinais também, que se você estiver tomando um determinado caminho, aquilo pode estar te prejudicando, seja a saúde física, a saúde emocional, a saúde espiritual, cai fora. Fala, Senhor, afasta de mim as más companhias que corrompem os bons costumes, que isso é algo bíblico também, que fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Tudo aquilo de bom que você aprendeu, se você começar a acompanhar, andar com pessoas erradas, elas podem se tornar agentes influenciadores para que venha gerar maus princípios sem você perceber. E tá também isso escrito em Provérbios. Vamos lá. Vamos falar de um cara que prosperou grandemente. Ele se chama Jabes. Já teve amigos, já teve colegas, já teve familiares que compartilhou algo falando assim sobre teologia da prosperidade. Se isso existe, se isso é real, sim. Porém, algumas pessoas, alguns líderes utilizam isso de má fé para arrancar até o último centavo da pessoa. Quando você perceber isso, cai fora. Quando você vê que a pessoa realmente não está
ensinando o puro evangelho, as escrituras sagradas, a revelação somente interessada em ganhos financeiros, cai fora. Agora, quando é um líder espiritual que realmente está falando do evangelho puro, você dá uma olhada nas escrituras e vê que aquilo que a pessoa está falando está condizente à palavra de Deus, permaneça nesse caminho que de fato é algo bom e observe se aquilo que você está aplicando está trazendo resultado. Entenda isso. Vamos lá. Em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9, existe um homem chamado Jabes. Então vamos lá. Ó. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E a sua mãe chamou o nome de Jabes. Quando nasceu Jabes, a mãe dele... quando nasceu o filho, um filho aqui da mulher chamada... Versículo 8. E Cos gerou a Anube e Zobeba, e as famílias de Arel, filho de Arum. E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Quando nasceu Jabes, a mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. O cara já nasceu ali, de certa forma, entendo eu, na minha simplicidade de conhecimento em relação a isso, que quando ele nasceu, talvez poderia ter ocorrido quase um aborto, ou quase ter matado a mãe dele. Porque ela já colocou um nome que ficou um legado nele aqui, registrado nas escrituras sagradas, que quando ele nasceu já gerou muitas dores nela, dores de parto. Então, quando a gente vê na parte científica mesmo, quando a mulher está em muitas dores de parto, em alguns casos ela chega até a perder a criança ou talvez mesmo ela mesma perder a vida. Vamos lá. Porque Jabes invocou em seguida, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres do que o mal não venha me atingir, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido, porque Jabes invocou aqui, também está em outras bíblias falando, e Jabes clamou. Jeremias 33:3 está escrito assim: clamai a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jabes, ele orou, ele falou com Deus, e ele, num diálogo com Deus, ele falou assim, porque Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo: se você me abençoar muitíssimo, ó Deus, e os meus termos, as minhas terras, você ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres do mal que não venha me atingir, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Pessoal, alguns teólogos afirmam que houve mais relatos falando sobre Jabes, só que o escritor dessa passagem, ele só achou importante relatar essa parte, que Jabes, ele orou ao Senhor, ele clamou ao Senhor, e o Senhor respondeu. Um pouco antes desse texto, ele fala sobre a linhagem de Judá. Ele começa a falar, e fulano nasceu de ciclano, e ciclano nasceu de Beltrano, não sei o que lá. É semelhante um pouco sobre a passagem do início do livro de Mateus, que é a Nova Aliança. Se você vê Mateus capítulo 1, ele começa a falar da linhagem genealógica dos judeus ali até chegar em Jesus Cristo. Só que aqui ele começa a falar da linhagem dos judeus, e quando chega na parte de Jabes, o escritor ele dá uma pausa, stop, aí ele começa a falar nos versículos ali. Jabes, quando ele nasceu, ele recebeu esse nome porque a mãe dele recebeu muitas dores de parto e tal. E lá na frente ele fala assim, ele invocou ao Senhor e o Senhor o ouviu e prosperou financeiramente, grandemente a vida de Jabes. É errado você pedir algo para Deus financeiramente falando, um emprego melhor, uma oportunidade de passar num curso da faculdade ou em outra área que você deseja prosperar? Não é errado. A Bíblia relata claramente, ela enfatiza isso, que houve um homem chamado Jabes, que ele invocou, ele clamou ao Senhor e Deus ouviu a oração dele. Só que lá em Deuteronômio 28, Deus coloca condições. Você é condicionado a prosperar. Então, mesmo que você ore a Deus, ainda você tem que praticar alguns princípios espirituais. Como ser humano, todos são falhos. Mas, na medida que você vai se esforçando, vai buscando a Deus de inteireza de coração, e entendendo que você necessita dele, como um ar que você respira para te manter vivo, você necessita estar conectado com ele, mediante orações, súplicas, clamores, ele vai realizar o desejo mais íntimo do seu coração.
Tem um versículo que está em Salmo, só não lembro se é no capítulo 37 ou no capítulo 34, que fala que o Senhor concede os desejos do teu coração, os desejos mais íntimos do teu coração, o Senhor vai te honrar. Eu tenho certeza no poder que há no nome de Jesus, que seja um clamor na área da família, seja um clamor para você ter uma oportunidade de emprego melhor, ou você ser próspero no local que você já trabalha, Ele vai ouvir a sua oração. Fala: Senhor, em nome de Jesus, me ajuda nessa etapa. Me dê sabedoria para ter um relacionamento melhor com os meus amigos, com os meus familiares. Me dê respostas e soluções para que eu venha crescer e prosperar e ser um canal de bênção. Porque de repente no dia a dia eu posso ter uma resposta, uma solução para um problema que uma pessoa que está próxima de mim está passando. Então seja você sal e luz, seja você esse canal de bênção libertador que vai curar a vida de uma pessoa. De repente uma única palavra que sai da sua boca pode fazer toda a diferença. Como já ocorreu um testemunho antigo, que eu estava numa academia e de repente tinha um cara lá que estava malhando, um rapaz bem moreno, né, que estava na bicicleta treinando, e você via que estava gerando uma certa preocupação, o cara estava meio perturbado. Aí eu fui no banheiro normal, tudo, utilizei o banheiro. Lá dentro do banheiro, Deus falou assim: fala do meu amor para ele. Falei: caramba, fala do meu amor para ele. E aquele dia eu tinha orado antes, depois eu fui para academia. Aí eu tinha tirado um tempo, que eu tenho o hábito de colocar um louvor e adoração, um sonzinho mais baixo em casa, né, muitas vezes, e começo a falar com Deus. E fico parado, refletindo ali, tudo, esperando Ele falar algo no meu coração. E aí naquele momento, Deus falou comigo assim: fala do meu amor para ele. Falou 2 vezes. Falei: eu acho que é coisa da minha cabeça, que tô ficando meio louco, alguma coisa assim. Aí na terceira vez, quando Deus falou: fala do meu amor para ele, eu fiquei temeroso. Gerou um pouco de receio ao meu coração. Eu falei: cara, você sabia que Jesus te ama, Ele pode salvar? Você sabia que Deus tem um grande propósito na sua vida? Então, cara, eu não sei o que, se não me falha a memória, eu falei: eu não sei o que está passando na sua cabeça, mas se tiver algum caminho ruim, alguma coisa ruim que você for fazer, não faça. E comecei a aconselhar aquele rapaz. Ele abaixou a cabeça, fez uma reflexão. 2 semanas depois, e lembrando que eu falei: procura um lugar que fale das escrituras sagradas, que venha te ensinar, que venha te dar clareza e tal. 2 semanas depois, eu não vi mais aquele rapaz. Aí quando eu voltei a coincidir o meu horário de treino com ele, era num sábado, se não me falha a memória, ele parou, colocou a mão no meu ombro e falou: cara, obrigado por aquele dia. Você foi usado por Deus para falar comigo, porque a vida dele, falou que estava tão ruim, que naquele dia ele pensou em realizar um assalto num posto de gasolina. Só que quando ele ouviu aquela palavra, ele sentiu Deus falando através da minha boca com ele, para ele não fazer mais aquilo. E ele, naquele dia, ele buscou um local que estava falando da palavra de Deus, era uma igreja, e de repente ele se sentiu tocado por Deus e desistiu daquele plano, e aquelas más companhias ele não andou mais. Então, Deus ouve a sua oração, Ele sempre está de olho em você. Com certeza aquilo que você pediu mais íntimo, Ele vai te honrar no poder que há no nome de Jesus. Pessoal, se você gostou desse vídeo, compartilha com as pessoas que você entende que pode trazer mais benefícios, mais bênção na vida dela, mais edificação, mais ensino, tá bom? Um beijo no seu coração, que o Senhor venha prosperar a sua semana, em nome de Jesus. Amém.